Se nesse momento o seu bebê está fazendo sonecas de 20, 30, 40 minutos, preste atenção na mensagem dessa mãe. Sky, ela segue dormindo 1 hora e 44 de soneca. As outras foram curtas porque ela estava sem o charutinho, então acordava logo. Um dos segredos de você prolongar a soneca do seu bebê é observar o que conforta ele dentro do berço. Essa mãe, por exemplo, ela percebeu que as outras sonecas dessa bebezinha que tinha só 2 meses, elas estavam mais curtas sempre que ela ficava fora do charutinho. Afinal de contas, o charutinho é uma ferramenta que faz com que o bebezinho pequenininho ali, o recém-nascido, ele se sinta muito confortado. É quase como se ele estivesse sendo abraçado por você. Ele não consegue também colocar os braços, as mãos, as perninhas para fora. E isso acaba sendo sim um atrapalho. É mais uma superestimulação que está ali no ambiente, já que esse movimento que ele faz dos membros, ele é mais um movimento de reflexo. Então, observe o que conforta o seu bebê no berço. Por que o sono, a soneca, ela tende a ser mais longa quando o bebê dorme no berço? Porque o sono, ele é contínuo quando o bebê está relaxado e quando ele é independente. Ou seja, evite alimentar associações de sono que o seu bebê não vai conseguir reproduzir quando ele estiver sozinho, quando ele acordar no meio da soneca e quando ele acordar no meio da madrugada. Além de observar o que conforta o seu bebê melhor no berço, nesse vídeo você também vai aprender mais 2 técnicas, 2 formas, 2 macetes de prolongar a soneca do seu filho. São técnicas que eu ensino na consultoria, então observa, anota tudo, preste atenção e assiste até o final. Olá, mamães, papais e cuidadores, eu me chamo Sky e pra mim uma das coisas mais desafiadoras que eu quebrei mais a cabeça durante o ajuste de sono e rotina da minha caçula foi ficar prolongando a soneca dela. E ela acordava assim depois de 30, 40 minutos. Eu ficava ali no berço do lado, tentando fazer o balancinho, fazendo o barulhinho do shh, pra tentar ajudar ela a voltar a dormir. E era assim angustiante pra mim perceber que ela acordava, chorava, ainda tava com uma carinha de cansada e mesmo assim não conseguia voltar a dormir. E aliás, se você tá passando por isso nesse momento, é importante que você fique sim ali do lado, tentando ajudar o seu filho a prolongar o sono. Fique um tempo de aproximadamente 15, 20 minutos. Daqui a pouco você vai entender melhor por que tem que ser esse tempo. É o tempo que o bebê passa da fase da sonolência para o sono leve, consegue entrar no sono profundo. Mas se você ficou ali do lado, colocando toda aquela energia, ele não dormiu, tá tudo certo, você fez o seu melhor. E afinal de contas, não é bacana que você fique ali frustrada, que nem eu ficava, só vai ser cansativo para você e para o bebê. E por que as sonecas elas duram esse tempo de 40 minutos? Eu não sei se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, nesse vídeo, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal, mas se você ainda não sabe por que sempre dura 40 minutos se você é mãe de primeira viagem, ou se você nunca viu essa informação em outro lugar, é importante que você entenda, que você observe os ciclos do sono. E o que é um ciclo do sono? Geralmente o bebê ele dorme em ciclos. Um ciclo do sono ele vai durar cerca de 40 minutos e dentro desses 40 minutos acontecem 4 ou 5 fases. A fase 1 é a fase da sonolência. Ela acontece entre 0 e 10 minutos. Então, quando o bebê está ali pescando, ele está sonolento. A fase do sono leve, ela acontece no minuto 10 até o minuto 20. Então, o bebê está num sono leve, é fácil ele acordar. A fase do sono profundo acontece entre 20 e 30 minutos. É quando a gente tá em casa, o bebê tá dormindo, acontece um barulho, você derruba alguma coisa no chão, o cachorro late, o vizinho liga o som alto e a criança não acorda. Ela tá realmente em sono profundo. E a fase, de novo, do sono leve, que é a fase do sono REM, acontece entre 30 e 40 minutos. Então o bebê, ele tá ali quase acordando, é fácil ele acordar. E a fase 5 também é uma fase de sono leve, entre 40 e 50 minutos. Em um dos vídeos aqui do canal tem um comentário, que é um vídeo que eu falo também sobre sonecas curtas, de uma mãe falando: ai, quem me dera que fossem 40 minutos, o meu bebê ele dorme só 20 minutos. Se o seu bebê tá passando por isso agora, é um soninho que só dura 20 minutos, lembra lá no ciclo do sono, que 20 minutos é a fase de sono leve? Provavelmente o seu filho ele pode estar passando por uma dessas 3 situações. Quando o bebê acorda muito rápido, com esses 20 minutos, ou ele está super estimulado, ou você precisa fazer um ajuste de rotina, ou ele não tem rotina nenhuma. Então, ele acorda com 20 minutos porque é como se a superestimulação dele estivesse ali brigando com o cansaço. Então, se ele está mais agitado do que cansado, ele vai até ficar sonolento, vai começar a dormir e vai acordar no sono leve. Então, você precisa assim deixar que o cansaço dele ganhe
dessa superestimulação. Então você só precisa diminuir a agitação do seu bebê antes da soneca. Então você vai caprichar no ritual do sono, você vai diminuir esses estímulos que ele, dessa brincadeira, talvez ele estivesse na rua, você volta para casa para ele conseguir relaxar. Você vai também caprichar no ambiente de sono. Não adianta querer que seu bebê durma, faça uma soneca longa, passe desses 20 minutos estando, por exemplo, no carrinho, no meio da sala, estando exposto a estímulos, a sons, a barulho. E também é importante você dar a oportunidade para o seu bebê voltar a dormir. Isso é uma coisa que a gente às vezes não faz, passa despercebido. Essa mãe da consultoria, por exemplo, ela tá me contando que a Isabela, de 8 meses, acordou uns 15 minutos atrás. Chorou um pouco, mas quando eu tava indo pegar ela, parou. Daí deixei quieto, fui ver agora, ela conseguiu voltar a dormir. Então, principalmente se o seu bebezinho ele é maior, ele consegue ficar mais tempo acordado, a janela de sono dele dura entre 1h40, 2 horas, 2 horas e meia. É provável que ele consiga, assim, dormir, até voltar a dormir quando ele acorda no meio da soneca, porque ele precisa descansar, já que ele passa mais tempo acordado do que um recém-nascido, por exemplo. E caso você tenha esperado o seu bebê voltar a dormir e ele não voltou, daí você pode aplicar assim essas duas técnicas que eu vou te falar agora para prolongar a soneca do seu bebê, para ensinar ele a emendar um ciclo de sono no outro. A primeira delas é uma técnica que tem um nome muito engraçado, é a técnica de acordar para dormir. Ela faz parte, sim, da metodologia da Tracy Hogg, da encantadora de bebês. Eu não inventei nada, eu só apliquei uma coisa, vi que deu certo. Comecei a falar para os pais, eles aplicaram, viram que deu certo com eles também. Então, lembra lá dos ciclos do sono, quando o bebê tá nessa fase entre 20 e 30 minutos, ele tá no sono pesado? Se o seu bebê tá acordando com 30 minutos, após 30, 35 minutos de soneca, você vai marcar no seu relógio, você vai chegar no berço, no carrinho onde seu bebê tá dormindo e vai dar uma mexidinha nele. E o que é essa mexidinha? Daqui a pouco você vai saber melhor. É virar o bebê de lado, é trocar ele de posição, é até trocar a fralda, se ele tem, por exemplo, um despertar habitual no meio da madrugada. Tem bebês que no meio do atendimento a mãe sempre comenta, Sky, ele acorda religiosamente 2h30 da manhã. Acorda às 4 da manhã, eu até aproveito, troco a fralda, amamento e ele demora para voltar a dormir. Se ele tá com esse despertar habitual, você pode dar essa mexidinha um pouquinho antes do horário que ele costuma acordar. A ideia principal é que ele desperte antes desses 40 minutos, mas não acorde. Então ele vai acordar para voltar a dormir. E é assim que ele vai emendar um ciclo de sono no outro. E se você está pensando que isso é só teoria, essas coisas que você vê em livro, é impossível você aplicar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo na prática, tá? De alguns dias que essa mãe aplicou essa técnica, o que ela achou, e não foi somente ela que aplicou, a babá também aplicou. Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece, o que é esperado. Os despertares eram 1h20 exatos após o início do sono noturno. Esse bebê, ele costumava dormir em torno das 7h30, 8 horas, e ele acordava ali em torno das 9 da noite, sempre com esse despertar habitual. E agora não tem mais esse despertar. Ela deve ainda continuar o acordar para dormir? Ela tá falando da babá. Esse ajuste ele foi feito pela mamãe, pelo papai e pela babá. E ela tá falando aqui também que a babá não pegou no colo nenhuma vez, só deixou ele. E também tá falando que a babá achou fácil e tá bem empolgada em continuar. Então eu trouxe aqui os dias anteriores. Tá, ela tá me contando aqui que a babá passeou com ele, depois subiu pro quarto e o Thiago dormiu dentro do berço às 7h10. Às 8h10, ela fez a técnica do acordar para dormir e ele nem despertou. Seguiu até 5h50. Ela amamentou, então, resumindo, o único ciclo de sono de 10 horas e 40 minutos. A melhor noite de todas. No dia seguinte foi a mesma coisa, ele dormiu essas quase 11 horas seguidas? Não, nem tudo é perfeito. Mas ele pulou sim esse despertar das 9 da noite. Inclusive a mãe tá falando que ela tá muito feliz. Ela subiu e fez o Thiago dormir dentro do berço pela primeira vez. Passei ele pra babá às 7h20. E às 8h20 ela fez a técnica do acordar para dormir. Dessa vez só virou ele dentro do berço, não pegou no colo. Então em outros dias ela tava pegando ele no colo. Então fica aí a dica para você testar de tudo aí na sua casa. E ele acordou não às 9 da noite, mas às 2h18 da manhã. A babá então fez tudo aquilo que precisa ser feito para ajudar o bebê. Ele voltou a dormir dentro do berço e seguiu até às 6h14. Quando ela entrou no quarto, amamentou e ele acordou para o dia às 6h30. Resumo, foi um ciclo de 7 horas de sono, mais um ciclo de 3 horas.
Então, só para você entender, toda vez que você aplicar uma coisa nova, vai ser perfeito? Não, vão ter noites melhores, mas não significa que não vai funcionar. É importante que você até siga com essa técnica 3 dias, 4 dias, uma semana, tá? Para concluir mesmo se ela deu certo ou não. A gente sabe que um dia a dia com o bebê não é igual. Às vezes a gente sai um pouco da rotina, às vezes tem um dia de vacina, às vezes ele tá mais gripado. Então é importante você teste aí por tempo suficiente para tirar as suas conclusões, se funciona ou não, bem para a sua família. Nesse exemplo, a gente viu essa mãe usando essa técnica para um despertar que o bebê fazia no começo do sono noturno. Ele acordava cerca de, acho que 2 ciclos de sono depois que ele tinha dormido. Para ele é como se ele estivesse fazendo uma outra soneca. Mas durante o dia, você consegue sim usar essa técnica para as sonecas de 40 minutos, tá? Então, só resumindo aqui, você vai dar uma mexidinha quando seu bebê estiver ali dormindo depois de 30, 35 minutos para que ele emite um ciclo de sono no outro e consiga fazer uma soneca maior. Durma até 3 ciclos de sono, que daria aí 120 minutos, uma soneca boa, uma soneca de 2 horas. E como a gente já viu, você pode também usar essa técnica do acordar para dormir para pular um despertar habitual que seu bebê tenha no começo da noite ou no meio da madrugada. E a segunda técnica que eu trouxe para vocês aqui é o Pick Up Put Down, já muito bem conhecido, também uma técnica desenvolvida pela encantadora de bebês Tracy Hogg. O passo 3 do método do Boa Noite Bebê, ele é baseado no Pick Up Put Down. Só que ele tem ali as suas variações, porque eu percebi que até aplicando com a minha caçula, eu conseguia fazer coisas diferentes e as mães da consultoria também me ensinaram várias coisas, várias formas, vários jeitos diferentes de fazer o pick-up put down que também funcionavam. E a gente acabou fazendo esse método novo, né? Eu aprendendo muita coisa com os pais e com os bebês também. Mas o conceito principal do passo 3 ainda continua sendo o conceito do pick-up put down, que é: seu bebê está sonolento no seu colo, quando você deitou ele no berço acordado, ele reclamou, resmungou, você então pega ele e coloca ele no seu colo de novo. Assim que ele se acalmar, novamente, você vai deitar ele no berço sonolento, mas acordado. E o passo 3, ele é poderoso, porque conforme você vai repetindo, o bebê nota que ele vai sim usar o colo para se acalmar, mas o sono pode ser sim no berço, no cantinho dele. Em uma semana você repetindo isso em todas as sonecas, nos despertares noturnos sempre que possível, tá? Não significa que uma soneca que você deixou que fosse no colo vai estragar tudo que você fez nos outros dias. Não, às vezes a gente tá cansado. Sky, essa última soneca eu deixei que fosse no peito. Não tem problema. O que o bebê fez durante todos aqueles dias ainda tá ali na cabecinha dele. Mas é importante que você mantenha assim uma consistência. Mas você vai percebendo que conforme você vai repetindo, o bebê ele vai seguindo cada vez menos pro seu colo. E você vai conseguindo acalmar ele cada vez mais facilmente no berço. Ele vai resistindo menos toda vez que ele é deitado no berço. E perceba que o passo 3, ele existe, mas ele não precisa ser usado todas as vezes. É como se ele fosse o nosso seguro do carro ou o nosso plano de saúde. A gente tem, mas a gente cruza os dedos para não precisar usar para uma coisa tão urgente. Perceba que ele é necessário. Ele é uma ferramenta para quando o ritual do sono não funciona. Ainda assim, a gente fica naquela expectativa do bebê dormir durante o ritual do sono, que seria: mamãe vai entrar no quarto, papai vai entrar no quarto, vai fechar a janela, vai ligar a musiquinha, vai deixar aquele ambiente aconchegante, irresistível. O bebê vai então relaxar no meu colo. Para os maiorzinhos que já estão acostumados com esse passo, eles até fazem esse movimento de seguir para o berço, porque é aqui que eu durmo, é aqui que eu adormeço. O colo é só para eu relaxar. Então, caso o ritual do sono não relaxe o seu bebê por completo, você deitou ele no berço, tentou acalmar ele no berço, daí sim você vai usar o passo 3, para o caso do ritual do sono não ter funcionado, mas ele não é obrigatório todas as vezes que você for colocar o seu bebê para dormir. E por que o passo 3 funciona? Porque o bebê, ele cansa de toda vez te chamar, ganhar o colo, mas o sono acaba sendo no berço. É como se ele pensasse, no meio da madrugada, né? Depois que você já fez isso durante 2 dias, e o seu bebê já viu como é que é o novo jeito de dormir. Então ele vai sempre chorar: minha mãe vai aparecer aqui, meu pai vai aparecer aqui, eu vou até ganhar o colo, vou até ganhar o peito, mas eu vou acabar adormecendo no berço. Então ele cansa, ele acaba assim aceitando adormecer lá dentro. E perceba que é uma forma de você ir desestimulando o bebê a chorar para ganhar o colo, ganhar o peito. Isso só é possível por conta da sua postura, que é firme. É como se você estivesse falando para ele: eu vou ficar aqui, meu amor, com você a noite inteira, pegando você no colo, confortando você. Mas o sono, de fato, tem que ser no berço. Então você tem essa postura firme, mas ao mesmo tempo acolhedora. O passo 3, ele pode parecer simples, mas tem várias coisas que os pais fazem que faz com que ele não funcione tão bem. Inclusive, um dos materiais que eu forneço na consultoria
é um arquivo que fala os 10 erros principais que fazem com que o passo 3 não funcione. Inclusive um deles, uma mãe até pediu para eu comentar no vídeo aqui, é quando o casal não está alinhado. Então a mãe, ela tá ali com toda aquela expectativa de ajudar o bebê a dormir, e o pai às vezes tá ali com o pé atrás. Ai, não vai dar certo, o bebê tudo chora mesmo. Quando ele acordar, dá o peito que ele volta a dormir logo. Só que a gente é que sofre mais, que fica com sono mais picado. Então ela falou pra mim, Sky, eu só consegui porque o meu esposo tava ali junto. A gente tava alinhado e a gente tava ali acreditando no que a gente tava fazendo. Tá? Então, outra coisa que faz com que o bebê, com que o passo 3 não funcione é não respeitar a janela de sono. Então, se você entrar no quarto durante a soneca, né? O seu bebê tá cansado, tá irritado, aí você vai ficar pegando ele no colo, botando ele no berço, não vai funcionar, porque você entrou um tempo depois do que precisava ter começado o ritual do sono. Outra coisa também é o ambiente, você vai fazer o passo 3 na sala, deitando o seu bebê no carrinho, no ambiente claro, com barulho, com estímulo, também não vai funcionar. E você vai dizer, esse negócio aqui em casa não funciona, não faz sucesso. Mas o erro principal, o campeão, é segurar o seu bebê no colo por tempo demais, principalmente se já é um bebê maior, passou dos 6 meses. Então, o bebê chorou, você pegou ele no colo, acabou deixando ele ficar ali no seu colo até ele dormir, deitou ele no berço já dormindo. Quando ele acordar, ele vai precisar de você de novo, do seu colo, do seu peito, para confortar ele, para ele poder voltar a dormir. Então, sempre conforte o seu bebê no berço. Outro erro comum também é quando o bebê, ele parece que acredita que ele precisa chorar para ganhar o colo, quando na verdade ele ganha o colo porque ele chorou. E isso acontece naquele momento, naquele minuto em que você vai deitar o seu bebê no berço, ele tá quase encostando o popozinho no colchão. Quando ele chora, você já devolve ele pro seu colo, então ele fica no automático. É só eu chorar que eu nem vou encostar nesse berço, eu já vou voltar pro colo da minha mãe e pro meu pai, e do meu pai. Se isso acontecer, deite o seu bebê por completo no berço, mesmo ele chorando, daí você vai confortar ele no berço pouco, durante 1 minuto, 2 minutos, para que ele não fique nesse automático, né? Senão ele nunca vai chegar a ser deitado no berço, ele vai sempre ser confortado no colo. E a ideia principal, gente, é que ele seja confortado também no berço, porque o seu bebê ele vai dormir no berço quando ele adormecer no berço. Eu sei que é redundante, mas algumas coisas, como diz uma amiga minha, não é porque elas são óbvias que elas não precisam ser ditas. Então perceba, assim que você confortar o seu bebê no berço, ele vai entender que aquele é um lugar que ele pode ser confortado, não é só o colo, não é só o peito. Se o seu bebê tem menos de 3 meses, não é recomendado você ficar fazendo essa dinâmica de pegar no colo e colocar no berço. Aí, de fato, você vai ter que confortar sim o seu bebê durante uns minutos a mais no colo. Seria um ritual do sono até mais prolongado, né? Mas não significa que você não pode sim confortar o seu bebê no berço. Aliás, no curso de sono, na consultoria, tem vídeo meu com a minha sobrinha Violeta, de 12 dias, 16 dias, eu confortando ela no berço, a minha irmã confortando ela no berço, meu cunhado confortando ela no berço e ela dormindo. Então perceba, mesmo os recém-nascidos, se você fez todo aquele ambiente aconchegante, se você respeitou a janela de sono, se você deixou o bebê relaxar junto com você, passou aquele carinho, aquele aconchego, é possível sim também confortar ele no berço, na caminha dele. Se você usar essas duas técnicas, tá? O acordar para dormir e o pick up put down, passo 3, e mesmo assim o seu bebê acordar com 40 minutos, tá tudo certo. O que é que você precisa observar? Ele acordou com 40 minutos, mas ele estava bem, ele estava relaxado? Então tudo bem, você ficou ali aqueles 15, 20 minutos tentando ajudar ele a voltar a dormir, ele não voltou, tá tudo certo. Você não vai ficar ali se desgastando, como a gente já viu. Observe também o total de sonecas no dia. Às vezes você quer prolongar a última soneca do dia e o seu bebê já dormiu um total de 4 horas. Talvez ele só precisasse daquela soneca curtinha mesmo, de 30 minutos. E até bom que ele nem durma sonecas longas, todas as sonecas. Senão pode ser que ele desconte no sono noturno. É aquele bebê que faz 5 horas e meia de soneca e acorda às 4 da manhã para começar o dia porque ele só consegue dormir um sono noturno. Um total de 8 horas, ok? E nem todas as sonecas vão ser longas, como eu já falei. Fica de olho também nos 3 pontos cegos da soneca curta. O primeiro deles são as mamadas frequentes. Tem mãe que chega pra mim e fala: Sky, toda vez o meu bebê acorda com 30 minutos. E eu pergunto, o que você faz quando ele acorda? Pra prolongar a soneca? Eu dou o peito. Então é como se esse bebê estivesse sendo condicionado a mamar a cada 30 minutos sempre que ele acorda. Então como é que você quer que ele durma uma soneca de 1h20, 1h30, se a cada 30 minutos ele tá mamando? É difícil, então nesse caso é bom você ficar ali do lado, ajudando ele a prolongar a soneca e observar também se ele não volta a dormir sozinho, tá? Pode ser que isso aconteça sim.
Outro ponto cego é correr até o berço, né? Não dá a oportunidade do bebê voltar a dormir sozinho. Sempre faça ali uns minutinhos, observe o que é que seu bebê vai fazer. Às vezes ele acorda chorando no meio da soneca, mesmo assim ele vira pro lado e começa a dormir, porque ele só teve ali, às vezes um reflexo de Moro, uma coisa que fez ele despertar, mas não acordar completamente. E outro ponto cego é não notar que seu bebê está passando por um salto de desenvolvimento ou uma regressão do sono. E você fica ali todos os dias tentando prolongar a soneca, e essa soneca longa não sai. Teve uma mãe que me falou, Sky, a gente começou o atendimento, o bebê estava dormindo sonecas boas, 1h40, 2 horas, e depois ela me falou, agora só veio soneca curta essa semana, e quando a gente foi olhar, o bebê realmente estava em salto, e ela me falou, ela começou a sentar sozinha na segunda-feira. Enfim, então, nesses casos, apesar da gente não ter uma rotina previsível, é importante sim que você continue com a rotina consistente. Isso vai dar segurança para o bebê. Então, mesmo que ele pule uma soneca, faça uma soneca curta, segue para a próxima atividade. Isso vai dar mais segurança para você e para ele, na verdade, de saber que o dia está ali consistente. Se o seu bebê está tendo muitos despertares na madrugada, aqui na tela final eu deixei um vídeo muito legal falando os 2 principais hábitos que acabam alimentando esses despertares do bebê. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, manda para essa pessoa e vejo você no próximo vídeo. Um abraço!